Durante os séculos XIX e XX, ser um socialite geralmente significava que você era rico, popular e frequentava todos os melhores eventos da sociedade. À primeira vista, isso parece excelente, mas os holofotes alcançaram muitos deles e os socialites que estamos discutindo no vídeo de hoje ou enlouqueceram ou sofreram tragédias. Venha explorar suas histórias comigo. Para a nossa primeira história, vamos voltar ao século XIX, onde uma pobre garota conseguiu chegar ao topo da sociedade de Nova York, apesar de todas as adversidades. A mulher que hoje é conhecida como Ida Mayfield Wood, na verdade nasceu com o nome de Ellen Walsh, na Inglaterra, em 14 de janeiro de 1838. O pai dela era Thomas Walsh, um mascate irlandês, enquanto a mãe era uma inglesa chamada Anne Crawford. O pai de Ellen foi um dos milhões de irlandeses que deixaram a Irlanda entre 1830 e 1870, fugindo da pobreza extrema e das condições sociais agravadas pela Grande Fome da Irlanda nos anos 1840. Primeiro, eles se mudaram para a Inglaterra, mas não ficaram lá por muito tempo. A família mudou-se para os Estados Unidos no início da década de 1850, estabelecendo-se primeiro em Boston, Massachusetts, antes de se dispersar pelo país. O pai de Ellen acabou falecendo na Califórnia em meados da década de 1860. Esse foi um período marcado por um forte sentimento anti-irlandês nos Estados Unidos, quando o grande número de imigrantes irlandeses na América do Norte, o caráter social considerado problemático dos irlandeses e o fato de serem católicos romanos fizeram com que esses recém-chegados enfrentassem uma xenofobia generalizada. Muitos estabelecimentos em todo o país colocavam placas dizendo: "Não aceitamos negros, judeus ou irlandeses". Diante desse sentimento anti-irlandês, Ellen tomou a decisão, ainda jovem, de mudar seu nome para Ida Mayfield. Ela também inventou uma história elaborada, alegando que era da Louisiana e que seu pai era Henry Mayfield, um proprietário de uma plantação de açúcar no sul. Pouco depois de chegar a Nova York, Ida se interessou por Benjamin Wood, o editor do New York Daily News, um jornal de Nova York fundado por Gideon Tucker, um advogado e político, em 1855. Tucker posteriormente vendeu o jornal para Fernando Wood, um rico empresário do ramo imobiliário e comerciante que foi prefeito de Nova York em 1855 e depois, em 1857, comprando o New York Daily News durante seu segundo mandato nesse cargo. Nesse período, ele nomeou rapidamente seu irmão Benjamin como editor da publicação. Foi por meio desse cargo que Benjamin ganhou certa notoriedade pública, e isso foi suficiente para chamar a atenção de Ida. A linha editorial do jornal, sob a orientação de Wood, era controversa, especialmente em retrospecto. O jornal defendia a escravidão no Sul e o direito desses estados de se separarem da União caso o Norte insistisse na abolição, o que levou ao início da Guerra Civil Americana em 1861. O fato de Ida ter desenvolvido interesse por Wood durante esses anos provavelmente é um bom indicativo de suas próprias inclinações políticas. Tendo se interessado por Wood, Ida começou a escrever cartas a ele sem que ele as tivesse pedido. Ele ficou interessado o bastante para responder e logo se encontraram e iniciaram um relacionamento, mesmo com Wood casado. Esses foram anos turbulentos, pois o New York Daily News foi fechado pelo governo da União quando a Guerra Civil estourou em 1861. Apesar disso, Ida manteve seu caso com Wood e, quando a esposa dele morreu em 1867, eles se casaram. O relacionamento dela com Wood, primeiro como amante e depois como esposa, catapultou Ida para o centro da vida social de Nova York. Vale notar que o New York Daily News foi restabelecido nos anos finais da Guerra Civil, quando a vitória da União começou a parecer mais certa. E Wood não era apenas o editor desse grande jornal, mas também foi membro do Congresso americano por 3 mandatos, ocupando uma cadeira no Senado dos Estados Unidos por Nova York durante 2 mandatos. Apesar da política questionável de seu marido no final dos anos 1850 e início dos 1860, os Woods foram uma das principais dinastias políticas de Nova York na Era Dourada. E Ida
Conviveu ocasionalmente com figuras como o presidente Abraham Lincoln, o príncipe de Gales e futuro rei Eduardo VII e os parentes do presidente Ulysses S. Grant. O casamento de Ida e Benjamin também era peculiar pela invenção de uma filha. Por décadas, o casal dizia ter uma filha, Emma, nascida antes do casamento. No entanto, Emma era na verdade uma irmã mais nova de Ida. As razões desse engano não são claras, mas certamente estão ligadas aos esforços constantes de Ida para ocultar sua origem irlandesa. Benjamin sabia de onde sua terceira esposa realmente era e concordou em esconder o engano. Emma terá um papel na vida peculiar de Ida mais tarde, como veremos em breve. Com o tempo, Benjamin Wood virou um apostador compulsivo, frequentemente arriscando grandes somas em jogos de azar em Nova York. Dizem que ele apostou o New York Daily News em um jogo de cartas. Felizmente, ele venceu e manteve o controle do jornal. Mas, diante de seu comportamento imprudente, Ida começou a assumir o controle de grande parte de suas finanças ao longo das décadas de 1880 e 1890, numa tentativa de garantir que seu marido irresponsável não apostasse tudo. Isso tornou Ida muito rica no final do século XIX, graças à carreira política e empresarial de Benjamin. Quando eles se casaram em 1867, Ida ainda não tinha completado 30 anos, enquanto seu marido já se aproximava dos 50. Não surpreende, portanto, que ele tenha morrido muito antes dela, falecendo em 21 de fevereiro de 1900 na cidade de Nova York. Apesar de seu histórico questionável durante a guerra no início da década de 1860, os Wood foram totalmente reabilitados nos anos seguintes e, na década de 1880, serviu como um dos eleitores presidenciais do estado de Nova York. Assim, seus interesses comerciais prosperaram mais uma vez, e quando morreu em 1900, Benjamin deixou para Ida uma fortuna de aproximadamente 2 milhões de dólares, uma quantia equivalente a mais de 75 milhões nos valores de hoje. Ida nunca se casaria novamente. Em vez disso, ela inicialmente concentrou suas energias no New York Daily News, tentando manter o jornal funcionando da mesma forma que Benjamin havia deixado e até se tornando editora por um período entre 1900 e 1901. Porém, em um mundo onde ainda era muito difícil para as mulheres ganharem o respeito dos colegas homens nos negócios, Ida logo se cansou desse desafio. E em 1901, ela vendeu o Daily News por mais de $250 milhão, aumentando ainda mais sua fortuna pessoal. Não se sabe muito sobre a vida de Ida Wood nos anos entre 1901 e 1907. Ela levou uma vida tranquila. Mas isso mudou com um mês muito estranho em 1907, que a levou a se esconder por anos. Um dia, Ida começou a sacar grandes quantias de dinheiro de suas contas bancárias e outros bens em Nova York. No total, ela sacou cerca de $1 milhão, o que na época representava cerca de 40% de sua fortuna. Então, ela, sua irmã Mary e sua suposta filha Emma alugaram uma suíte de 2 quartos no Herald Square Hotel. Você provavelmente não veria nada demais nisso, mas por algum motivo a mulher decidiu permanecer nos quartos 551 e 552 por um quarto de século. Não se sabe muito sobre os anos que Ida e suas duas irmãs passaram nas suítes 551 e 552 do Herald Square Hotel. Apesar de ser um dos hotéis mais sofisticados de Nova York, ainda era pequeno para 3 mulheres passarem seus últimos anos. Elas também impediam a entrada da equipe de limpeza no quarto. Em vez disso, elas só interagiam com as camareiras na porta para receber entregas, para que levassem embora o lixo e outros itens ou trocassem os lençóis. Fora isso, os funcionários e os gerentes do hotel ficavam felizes em deixar os clientes ricos e neuróticos à vontade, e eles permaneceram lá, escondidos da sociedade por décadas. Com o passar dos anos, as mulheres foram completamente esquecidas, mas à medida que suas vidas chegavam ao fim, sua história estranha voltava à tona. Emma morreu em 1928 aos 71 anos de idade em um hospital de Nova York. Antes de sua morte, as irmãs ainda estavam relativamente lúcidas, apesar dos anos de isolamento, e perceberam que ela precisava de atendimento médico. Durante esse período,
foi revelado que ela havia nascido em 1857, mais ou menos na mesma época em que a jovem Aida, de 19 anos, começava a se interessar por Benjamin Woods. 3 anos depois, em maio de 1931, a outra irmã de Aida, Mary, também adoeceu. No entanto, quando Aida, já com 93 anos, finalmente pediu ajuda médica à equipe do hotel, já era tarde demais. Quando os médicos chegaram, encontraram Mary morta em um sofá na suíte. Quando entraram na suíte, encontraram cenas terríveis, pois Aida, apesar de sua riqueza, vivia há anos em meio a um acúmulo de objetos e imundície. Nas semanas seguintes, as autoridades tentaram descobrir o que havia acontecido com uma das herdeiras mais ricas de Nova York no século XX, que aparentemente havia desaparecido em 1907 e, 24 anos depois, foi encontrada vivendo como reclusa em um quarto de hotel em Nova York. Nessa época, Ida já não estava lúcida o suficiente para explicar por que ela, Maria e Emma tomaram a decisão que tomaram em 1907 e ela foi declarada mentalmente incapaz alguns meses depois. Pelo que todos puderam determinar, a decisão de Aida foi tomada em meio à crise bancária de 1907, conhecida pela posteridade como o Pânico de 1907, durante a qual Ida decidiu que seu dinheiro não estava mais seguro nos bancos e retirou o máximo que pôde. Porque ela, Emma e Maria então decidiram se trancar em um quarto de hotel do qual quase nunca mais saíram, continuou sendo um mistério. Mas é importante lembrar que Ida fugia da sociedade e de seu julgamento de forma metafórica durante toda a vida, mudando identidade e nome pelo caminho. Em 1907, ela simplesmente decidiu fugir de fato também. Nos meses que se seguiram à morte de Maria, Ida foi transferida para outro quarto no andar de baixo, apesar de suas objeções. Nesse ponto, seu antigo quarto já apodrecia e teve o interior todo removido e foi reformado. Logo, a equipe encontrou baús esquecidos com pertences e dinheiro, trancados desde 1907. Ela faleceu não muito tempo depois de sua irmã, em 12 de março de 1932, aos 94 anos de pneumonia brônquica. Quando Ida morreu no início dos anos 1930, surgiu um problema com sua herança, já que não deixou testamento. Assim, havia uma grande fortuna que ela deixara para trás e ainda precisava ser reivindicada. Dezenas, depois várias dezenas e depois centenas de pessoas tentaram reivindicar toda ou parte dela. Consequentemente, quando um julgamento foi aberto em 1937 para tentar resolver a questão, 1.103 pessoas alegaram ser os herdeiros legítimos de Ida, enquanto 616 delas compareceram ao tribunal com seus advogados quando a sessão ocorreu. No centro desse círculo de disputa judicial estava o passado misterioso de Ida, porque ela havia inventado a grande maioria de sua história de vida. Centenas de pessoas conseguiram alegar parentesco com ela, com muitos chegando ao tribunal em Nova York, dizendo ser parentes dela da Louisiana. Uma história que hoje sabemos ser inventada, mas em que muitos ainda acreditavam em meados da década de 1930. Outros vieram da Irlanda, da Inglaterra e de Massachusetts, onde a família se estabeleceu após chegar aos Estados Unidos. Havia até requerentes do oeste da Califórnia que afirmavam ser parentes da família. O juiz e sua equipe em Nova York conseguiram reduzir para 22 o número de candidatos com evidências claras de parentesco com Aida. Finalmente, em março de 1939, 2 anos após o início do caso e 7 anos após a morte de Ida, uma decisão foi proferida, que dividiu a fortuna dela entre 10 pessoas, todas elas primas de primeiro grau de Ida e netas dos tios e tias dela. Assim, apesar dos seus maiores esforços para confundir as coisas com sua história pessoal inventada, a fortuna de Aida parece ter sido herdada pelos herdeiros legítimos no final, graças ao trabalho investigativo minucioso do Judiciário de Nova York. Em seguida, vamos analisar uma das grandes beldades da virada do século XX, cujos casos amorosos conturbados e a saúde mental em declínio levaram a uma vida triste. Gladys Marie Deacon nasceu em 7 de fevereiro de 1881, no Hotel Brighton, em Paris.
Ela era a mais velha de 5 filhos de Edward Parker Deacon e Florence Mary Deacon. Edward vinha de uma família rica e outrora muito distinta da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Florence era filha do contra-almirante Charles Henry Baldwin, um comandante naval que serviu na Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848 e na Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, ganhando reputação como um dos melhores comandantes navais dos Estados Unidos. Edward e Florence se casaram no final da primavera de 1879 e Gladys nasceu menos de 2 anos depois. A infância de Gladys foi extremamente turbulenta, em grande parte devido ao comportamento de seus pais. Apesar do número crescente de filhos, o casamento deles não era feliz e, ao longo dos anos, resultou em infidelidades. Uma dessas infidelidades acabou sendo fatal. Na primavera de 1892, logo após o 11º aniversário de Gladys, o pai dela matou a tiros Emila Bay, o amante da esposa dele, em um apartamento no Hotel Splendid, na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, que Florence e Emila haviam alugado. Edward chegou lá sem avisar, e depois de ouvir sua esposa e o amante conversando dentro do quarto, convenceu os funcionários do hotel a destrancar a porta antes de atirar em Emila Bay. Essa era uma época em que dinheiro e influência podiam facilmente abafar uma acusação tão séria quanto assassinato, e Edward conseguiu fazer com que o caso fosse reduzido para homicídio culposo, pelo qual foi condenado a apenas 1 ano de prisão. Depois ele foi perdoado pelo governo francês. Nesse momento, Gladys foi enviada brevemente para um convento, de onde sua mãe a sequestrou poucas semanas depois, para garantir que ela não voltasse para a custódia do pai. Pouco depois, os pais de Gladys se divorciaram. Ela teve que voltar à América para morar com o pai na Nova Inglaterra. Durante esse período, ela foi educada no Howard Seminary, em Massachusetts. A saúde mental do pai dela se deteriorou nos anos seguintes e, em 1899, ele foi internado no McLean Hospital for the Insane, na Nova Inglaterra. Ele morreu 2 anos depois, em 1901, quando Gladys e seus outros 3 irmãos sobreviventes herdaram cada um 1/4 de sua considerável herança. Nessa época, Gladys e seus irmãos já tinham retornado à Europa para viver com a mãe na França, embora também visitassem regularmente a Itália e a Inglaterra. Quando seu pai foi internado, Gladys estava se tornando uma bela jovem, sendo desenhada e pintada por várias figuras renomadas da Belle Époque em Paris. O famoso escritor francês Marcel Proust disse sobre ela: "Nunca vi uma moça com tanta beleza, tanta inteligência magnífica, tanta bondade e charme." Assim, ela foi ligada romanticamente a vários indivíduos da nobreza da Europa Ocidental desde o final da década de 1890, incluindo o príncipe herdeiro da Prússia. Um deles foi particularmente significativo. Em 1897, quando ainda tinha apenas 16 anos de idade, Gladys foi convidada a visitar o Palácio de Blenheim, na Inglaterra, residência da família Spencer Churchill, cujo chefe era Charles Spencer Churchill, 9º Duque de Marlborough. Em 1895, Marlborough se casou com Consuelo Vanderbilt, uma herdeira americana extremamente rica, da fortuna da família Vanderbilt de ferrovias e aço, salvando os Spencer Churchill de uma situação financeira crônica em que se encontravam na época. No entanto, embora a união de Marlborough e Vanderbilt tenha sido benéfica do ponto de vista financeiro e social, não foi uma união feliz. E à medida que Gladys se aproximava mais de Marlborough, ela logo se envolveu em um caso extraconjugal com o Duque, que continuaria por mais de 2 décadas antes que o Duque e sua primeira esposa se divorciassem. O início dos anos 1900 também foi marcado pelo envolvimento de Gladys em um dos primeiros casos famosos de cirurgia plástica mal feita no mundo. Em 1903, quando tinha apenas 22 anos de idade e apesar de sua beleza comprovada, Gladys se submeteu a uma forma primitiva de cirurgia estética, na qual parafina foi injetada em seu nariz e na linha do maxilar, para dar mais definição a eles. Esse precursor inicial das injeções de Botox não teve sucesso,
A parafina acumulou-se no maxilar dela, formando grandes caroços ao redor do queixo que ficaram para sempre. Apesar do contratempo, ela seguiu sendo figura de destaque na alta sociedade do início do século XX. Ela era extremamente culta, mas também evasiva. Por exemplo, ela podia ser igualmente sociável e reclusa, e frequentemente procurava se aproximar de escritores e pintores, antes de abandonar rapidamente seu interesse nessas amizades sem motivo aparente. Várias dessas amizades resultaram em retratos seus ao longo dos anos, notavelmente por Giovanni Baldini, um famoso artista italiano do início do século XX para quem Gladys posou em 1900, e outra pintura de aproximadamente a mesma época, de John Singer Sargent, um expatriado americano considerado um dos principais retratistas da Inglaterra dos anos 1900. Este pode ter sido pintado após a cirurgia plástica mal sucedida de Gladys, pois retrata-a com um véu cobrindo a parte inferior do rosto. Apesar da cirurgia plástica mal sucedida, ela manteve o relacionamento com o Duque de Marlborough nas décadas de 1900 e 1910. Durante esse período, o casamento do Duque era, na prática, um relacionamento aberto, e Consuela também mantinha um caso com um francês chamado Jacques Baussin, um dos pioneiros da aviação europeia. Por fim, em 1921, Consuelo e o Duque concordaram em se divorciar para seguir com seus outros relacionamentos. Consuela logo se casou com Baussin, enquanto Gladys e o Duque de Marlborough se casaram em Paris ainda naquele ano, no dia 25 de junho. Curiosamente, o casamento de Gladys e do Duque, após um namoro semi-clandestino de 20 anos, não se mostrou feliz. Na década de 1920, Gladys, que já estava na casa dos 40 anos e se aproximava da idade em que o estado psicológico de seu pai começou a se fragmentar, começou a desenvolver sérios problemas de saúde mental. A mãe do seu pai também sofreu de instabilidade mental nos últimos anos. Esse componente genético dos problemas de saúde mental dela foi agravado pela desfiguração permanente causada pela cirurgia plástica mal feita e também pela incapacidade dela e de Marlborough de terem filhos. Como resultado, a relação entre o Duque e Gladys ficou cada vez mais tensa no palácio de Blenheim. É preciso dizer que Gladys foi em grande parte responsável por essas tensões. Primeiro, ela insistiu em mandar pintar grandes quadros de seus olhos sobre os pórticos principais e as portas do palácio. Depois, ela desenvolveu uma obsessão por criar e cuidar de spaniels de Blenheim. A paixão exagerada de sua esposa por criar cachorros evidentemente desagradava ao Duque. A situação piorou ainda mais a partir de 1927, após a conversão do Duque ao catolicismo romano. No final da década de 1920, ela era conhecida por manter um revólver ao lado da cama à noite, caso o Duque, que naquela época já dormia em outros aposentos, tentasse ir vê-la. Certa vez, durante um jantar em Blenheim, Gladys desceu para o jantar com uma arma e a colocou sobre a mesa ao seu lado quando se sentou diante dos convidados reunidos. Quando um visitante ousado perguntou o que ela estava fazendo com o revólver, Gladys respondeu dizendo, abre aspas, "Ah, não sei, talvez eu atire em Marlborough." Ela também era conhecida por falar em termos que o diminuíam como homem sobre o marido, afirmando que havia se casado com uma casa e não com um homem. No início dos anos 1930, Marlborough já estava claramente cansado do comportamento cada vez mais instável da esposa. Ele saiu brevemente de Blenheim em 1931, mas apenas tempo suficiente para planejar a própria expulsão de Gladys do palácio. Em 1933, ele demitiu todos os funcionários e a mandou embora. O casamento deles já havia acabado na prática, embora não tenham se divorciado, pois Marlborough morreu prematuramente no verão de 1934, enquanto o divórcio ainda estava em andamento. Gladys tinha condições de se sustentar financeiramente após a separação de Marlborough. Mudou-se com seus muitos cães para o norte de Oxfordshire e depois passou a viver entre lá e uma segunda casa na Grange Farm, em Shacombe, Northamptonshire. No entanto, o comportamento dela continuou a piorar. Durante a separação de Marlborough,
Ao ser abordada por um jornalista, ela jogou um balde de água na cabeça dele. De modo mais geral, Gladys tornou-se cada vez mais reclusa a partir de meados da década de 1930. Ela era rica o suficiente para conseguir se isolar do resto do mundo e, basicamente, se cercar apenas de seus muitos animais de estimação. Biógrafos afirmam, com base em relatos de quem a conheceu desde meados dos anos 1930, que ela ficou cada vez mais fanática, que se divertia com memórias da vida anterior. Entre a comunidade artística da alta sociedade de Paris, Londres e Roma. Durante esse período, ela conheceu figuras como Marcel Proust, o pintor impressionista Claude Marnet e o escultor Auguste Rodin. Por volta dos anos 1950, porém, seu comportamento havia se tornado tão errático que não podia mais ser ignorado pelas autoridades. Por exemplo, ela costumava ligar para pessoas que não via há décadas ou até para desconhecidos durante a noite. Ela também era conhecida por ameaçar atirar em crianças da vizinhança que tentavam pegar maçãs do seu pomar e, a partir de certo ponto, a comunidade local passou a se preocupar que ela realmente cumprisse essas ameaças. Assim, em 1962, ela foi internada no St. Andrew's Psychiatric Hospital. Lá, ela continuou sendo uma paciente curiosa, mantendo o interesse pelo mundo mais amplo da política e da sociedade, além de continuar escrevendo um diário. Tudo isso fazia parecer que ela estava perfeitamente lúcida, mas seu comportamento podia se tornar difícil com a mesma rapidez. Gladys Deacon finalmente morreu no St. Andrew's Psychiatric Hospital em 13 de outubro de 1977, aos 96 anos de idade. Ela foi enterrada no cemitério da igreja em Shacombe, Northamptonshire. A história de Gladys foi contada muitas vezes ao longo dos anos, especialmente em uma biografia de Hugo Vickers e em versões ficcionais de sua vida. Em romances como Te Vejo em Paris, de Michelle Gable, e Morte em Blenheim, de Robin Page. Hoje, o visitante do Palácio de Blenheim ainda verá seus olhos pintados observando os convidados de cima das portas, enquanto um par de esfinges de pedra está localizado no pátio, que foram encomendadas para marcar sua mudança para Blenheim como a segunda esposa do duque, no início da década de 1920, em um casamento que prometia muito, mas entregou tão pouco. Hospitais psiquiátricos são alas especializadas no tratamento de distúrbios mentais graves e eram historicamente chamados de asilos. Nossa próxima história acompanha uma jovem que foi trancada nesses lugares por sua família por mais de 50 anos. Lucia Anna Joyce nasceu em 26 de julho de 1907 na cidade portuária de Trieste, no nordeste do Reino da Itália. Essa pequena cidade está localizada no Mar Adriático, perto da atual fronteira entre a Eslovênia e a Itália, mas naquela época fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro. É impossível entender a história de vida de Lúcia sem explorar quem eram seus pais. O pai dela era James Joyce, um irlandês que se tornou uma das figuras literárias mais influentes da Europa no século XX. Ele foi autor de obras como Dublinenses e um retrato do artista quando jovem. No entanto, sua obra mais famosa foi Ulisses. James Joyce é amplamente visto como quem estabeleceu muitos elementos da literatura de vanguarda e do modernismo. A mãe de Lúcia era Nora Barnacle, uma mulher de uma família pobre de Galway, no oeste da Irlanda, mas que se mudou para Dublin ainda criança. Ela conheceu James Joyce em 1904 e iniciaram um relacionamento. Apesar de as obras de James Joyce quase sempre se passarem em Dublin, na Irlanda, o casal deixou a ilha poucos meses depois de se conhecerem e nunca mais voltou por um período prolongado, estabelecendo sua casa em Trieste. O irmão mais velho de Lucia, Giorgio, nasceu lá em 1905 e ela veio ao mundo 2 anos depois. Depois que Nora sofreu um aborto espontâneo em 1908, ela não teria mais filhos. A pequena família viveu durante os primeiros anos de Lucia em Trieste. Nesse período, Joyce ainda não era um escritor consagrado, e a vida deles era bastante precária. A família sobrevivia principalmente com pequenas doações de patronos que James obtinha, como a Torres Schmitz, ele próprio escritor, que acreditava que Joyce tinha potencial.
mas foi um período difícil. Quando Lúcia nasceu, Joyce estava se recuperando de febre reumática que o deixou incapacitado por semanas. Isso o fez parar de beber álcool por um tempo, apesar de ser grande consumidor a maior parte da vida. Lúcia passou os primeiros anos em Trieste, mas era jovem demais para se lembrar desse tempo. Seus anos mais formativos, na década de 1910, foram passados no seio de uma família literária itinerante. Os Joyces voltaram brevemente à Irlanda no início da década de 1910, quando o pai de Lúcia tentou um cargo de professor de italiano na University College Dublin. Quando isso não deu certo, eles voltaram para Trieste. Pouco depois disso, James conseguiu algum sucesso com a publicação de Dublinenses, mas o início da Primeira Guerra Mundial, no final do verão de 1914, tornou a vida em Trieste cada vez mais perigosa. Esses perigos só pioraram para a cidade fronteiriça austro-italiana, depois que a Itália entrou na guerra contra a Áustria-Hungria em maio de 1915. Quando a Itália entrou na guerra, os Joyces deixaram Trieste e se mudaram para Zurique, na neutra Suíça. Eles morariam lá até o fim da guerra, retornando brevemente a Trieste no final da década de 1910. Foi uma quantidade perturbadora de mudanças para uma criança, e ao final disso, quando Lúcia estava entrando na adolescência, ela já estava desenvolvendo uma relação estranha com seus pais, especialmente com sua mãe Nora. Seus primeiros anos também fizeram de Lúcia algo como uma cidadã internacional. Ela cresceu sendo multicultural e, apesar de sua ascendência irlandesa, considerava o italiano como sua primeira língua. Outra característica peculiar de sua criação era que seus pais não eram realmente casados, um arranjo incomum no início do século XX. Eles só se casariam oficialmente em um cartório de Londres em 1931. Em 1920, a vida de Lúcia e a de seu irmão e pais finalmente começaram a ganhar um tom de maior estabilidade quando eles se mudaram e se estabeleceram em Paris. Os Joyces viveriam aqui na maior parte dos próximos 20 anos, só se mudando novamente quando a Segunda Guerra Mundial os levou a partir mais uma vez para Zurique. No entanto, embora Paris tenha trazido uma estabilidade inicial, foi também aqui que Lúcia apresentaria os primeiros sinais de problemas de saúde mental. Esses foram anos empolgantes em Paris. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial e da epidemia de gripe espanhola que se seguiu, a década de 1920 foi um período de grande crescimento econômico e renascimento cultural na Europa e nas Américas, e a capital francesa era o epicentro disso. A década de 1920 ficou conhecida na França como os Anos Loucos, enquanto escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Gertrude Stein fizeram da cidade seu lar por algum tempo. O pai de Lúcia estava se destacando como um dos escritores mais bem-sucedidos e proeminentes da época após a publicação de Ulisses em formato de série no final da década de 1910. Por causa disso, a casa dos Joyce se tornou um ponto de encontro de muitas figuras literárias e culturais famosas nos anos 1920. Paris e Lúcia cresceram cercados por pessoas como Pablo Picasso, Ezra Pound, Stein, Hemingway e o compositor russo Igor Stravinsky. Podemos especular que crescer em um ambiente assim trouxe certas pressões para ela, a necessidade de alcançar algo do ponto de vista cultural enquanto estava cercada por tantos bem-sucedidos. Muito disso foi direcionado aos seus primeiros anos como dançarina. Lúcia começou a dançar pela primeira vez em 1922, quando tinha 15 anos, no Instituto Dalcross. No entanto, só em 1925, quando estava perto de completar 18 anos, que Lúcia começou a treinar de forma mais séria. A posição de sua família no mundo cultural de Paris nos décadas de 1920 lhe proporcionou conexões com alguns dos principais instrutores de balé e dança contemporânea da época. Entre eles estava Raymond Duncan, um instrutor de dança, poeta e artista que também era irmão da mais famosa Isadora Duncan, uma americana que foi uma das principais pioneiras da dança contemporânea. Lúcia também treinou por um tempo com Margaret Morris,
uma pioneira inglesa da dança que se tornou aclamada por introduzir elementos celtas e escoceses nos movimentos da dança contemporânea. Ela fundou a primeira escola de dança moderna no sudoeste da Inglaterra no fim da década de 1910. Hoje, Lúcia seria acusada de ser filhinha de papai por aproveitar as conexões do pai, mas seu talento era inegável. Em 1928, ela foi aceita em uma companhia de dança chamada Les Six du Rythme et Couleur, as 6 do ritmo e da cor. O sexteto se apresentou no ano seguinte em Paris, Viena e Berlim, enquanto em 1929 Lúcia ficou em segundo lugar no primeiro Festival Internacional de Dança realizado em Paris naquele ano. Após assistir a uma de suas apresentações nesse período, um escritor do Paris Times comentou que Lúcia Joyce puxou o pai. Ela tem o entusiasmo de James Joyce, entusiasmo, energia e uma quantidade ainda não determinada de seu gênio. Quando ela atingir toda a sua capacidade para a dança rítmica, James Joyce pode acabar sendo conhecido como o pai de Lúcia. Mas justamente quando sua carreira como dançarina estava decolando, ela chegou a uma parada brusca. No final de 1929, Lúcia abandonou de repente sua carreira como dançarina, dizendo aos amigos que não era fisicamente forte o suficiente para continuar dançando. Os motivos exatos para sua decisão têm sido motivo de considerável debate, com alguns historiadores sugerindo que foi seu pai quem pôs fim à sua carreira. Aparentemente, Joyce acreditava que a carreira de dança da filha era fisicamente exigente demais e estava causando muito estresse a Lúcia, piorando ainda mais o relacionamento já muito difícil entre Lúcia e sua mãe. Nessa época, ela iniciou um relacionamento com Samuel Beckett, escritor irlandês que morava em Paris e foi por um tempo secretário de seu pai. Ele viria a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura muitos anos depois, em 1969. O relacionamento deles foi breve, pois Samuel Beckett estava envolvido com outra mulher e disse a Lúcia que estava mais interessado em seu pai e em sua escrita do que nela. A decisão de Lúcia de abandonar a dança, combinada com o fim de seu relacionamento com Samuel Beckett, levou a uma queda dramática em sua saúde mental em 1930. James Joyce escreveu para Harriet Shaw Weaver, uma de suas patronas, sobre isso, afirmando que isso levou a 1 mês de lágrimas, pois Lúcia achava que tinha jogado fora 3 ou 4 anos de trabalho duro e estava sacrificando seu talento. As coisas pioraram ainda mais no início dos anos 30. A natureza exata da doença de Lúcia é um ponto de discórdia, embora pareça ter havido elementos de esquizofrenia envolvidos. Ela foi enviada para a Suíça e passou um tempo na clínica psiquiátrica Borg Helsley, em Zurique, onde a família morou em meados da década de 1910, onde James Joyce ainda voltava às vezes para tratar sua visão, que se deteriorava prematuramente. Lá, Lúcia foi tratada por um tempo por Carl Jung, o grande psicanalista que havia sido treinado por Sigmund Freud e mais tarde se tornou um rival de seu mentor. Esses foram anos difíceis, com Lúcia frequentemente sofrendo de explosões violentas que se manifestavam contra sua família e, em particular, contra sua mãe. O estado psicológico deteriorado de Lúcia chegou ao auge em 1935, durante uma visita a alguns parentes na cidade de Bray, ao sul de Dublin, na Irlanda. Durante as férias, ela acendeu uma fogueira no meio da sala de estar da casa de seu primo e tentou desabotoar as calças de vários visitantes do sexo masculino que estavam na casa. Ela também era conhecida por abrir o gás à noite, enchendo a casa com vapores até alguém acordar e fechar. Para completar, ela então desapareceu de Bray completamente e fugiu para Dublin, onde passou quase uma semana inteira dormindo em entradas de prédios. Talvez sem surpresa, quando ela voltou para Paris e seus pais souberam de toda a extensão do que havia acontecido, decidiram interná-la em um asilo em Ivry-sur-Seine, nos arredores da capital francesa. Lúcia passaria a maior parte dos 15 anos seguintes em Ivry, mas foi enviada por um período ao Hospital St. Andrew, na Grã-Bretanha, para avaliação. Seu pai e seu irmão Giorgio a visitavam em Ivry aos domingos durante os anos seguintes, mas não há registro de que sua mãe tenha voltado a vê-la depois que foi internada.
James ficou evidentemente muito perturbado com a condição dela, e a personagem Mama Lujo, em seu romance de 1939, Finnegan's Wake, provavelmente foi baseada em parte em Lúcia. As visitas cessaram no verão de 1940, quando os Joyces fugiram de Paris após a invasão nazista da França e se estabeleceram em Zurique, na Suíça. James morreu lá apenas 6 meses depois, enquanto a mãe de Lúcia viveu por mais uma década na cidade suíça antes de sua própria morte. Em 1951, Lúcia foi transferida de Ivry, na França, para o Hospital St. Andrews, em Northampton, na Inglaterra, onde ela já havia sido examinada em meados da década de 1930. Ela passaria o resto de sua vida aqui. Isso foi a pedido de Harriet Shaw Weaver, uma ativista política e figura literária inglesa que havia patrocinado seu pai, James, anos atrás, e que concordou em se tornar a guardiã de Lúcia em 1951, após a morte da mãe de Lúcia. Ela frequentemente recebia visitas de amigos e conhecidos da família Joyce das décadas de 1920 e 1930, incluindo Harriet, já idosa na época. O principal entre eles era Samuel Beckett, seu antigo pretendente do início dos anos 1931, conhecido próximo de seu pai no meio literário. Nessa época, Beckett já era um autor de sucesso e quando Weaver morreu em 1961, ele financiou seus cuidados contínuos em Northampton. Enquanto isso, seu irmão George só a visitou uma vez, em 1967. Lúcia morreu devido a complicações decorrentes de um derrame em 12 de dezembro de 1982, aos 75 anos. Ela foi a última sobrevivente de sua família, já que George havia morrido 6 anos antes. Após a morte de Lúcia, seu sobrinho Stephen destruiu a maioria de seus escritos. Isso incluía sua correspondência com seu pai e, aparentemente, alguns poemas em um romance que ela havia escrito. Parece que sua família tentou destruir qualquer vestígio de Lúcia. Os registros médicos de Lúcia foram queimados e Carl Jung destruiu todas as anotações sobre o período com ela. Amigos e conhecidos da família Joyce também foram incentivados a destruir qualquer correspondência relacionada a Lúcia, agindo como se ela nunca tivesse existido e apagando-a da história. Ela foi enterrada no cemitério de Kingsthorpe, perto de St. Andrews, onde todo ano ocorre uma cerimônia em seu túmulo durante o Bloomsday, festival que celebra a principal obra de seu pai, Ulisses. Nos últimos anos, surgiram planos para repatriar os restos mortais dos Joyce para a Irlanda, enquanto vários livros apareceram no início do século XX resgatando a história de Lúcia do esquecimento. Agora vamos voltar para os Estados Unidos do século XX, onde um pai obrigou sua filha a passar por uma lobotomia que a deixou incapacitada para o resto da vida. Rosemary nasceu com o nome de Rosemary Kennedy em 13 de setembro de 1918 em Brookline, Massachusetts. Ela logo passaria a ser conhecida simplesmente como Rosemary, para diferenciá-la de sua mãe, Rose. Ela foi a terceiro filho de Joseph P. Kennedy Sr. e sua esposa Rose Kennedy, nascida Fitzgerald. Na época de seu nascimento, ela tinha 2 irmãos mais velhos, Joseph Jr., nascido em 1915, e John, mais conhecido pela posteridade como Jack ou JFK, que nasceu pouco mais de um ano antes de Rosemary, no verão de 1917. Mais tarde, Joseph e Rose Kennedy teriam mais 6 filhos. 4 filhas, Kathleen, Eunice, Patrícia e Jean, e 2 filhos, Robert e Edward. O mais novo dos Kennedys, Edward, que acabou ficando conhecido como Ted ou Teddy, só nasceu em 1932, então a diferença de idade entre os Kennedys mais velhos, como Rosemary, e os mais novos era bastante considerável. A família na qual Rosemary nasceu tinha uma longa história política e empresarial. Os Kennedys se estabeleceram pela primeira vez nos Estados Unidos após deixarem a Irlanda no final da década de 1840, após a Grande Fome, que matou mais de 1 milhão de pessoas na ilha em poucos anos e causou o êxodo de milhões de outras. P.J. Kennedy, que era o avô de Rosemary, foi eleito para a Assembleia Legislativa de Massachusetts
em meados da década de 1880, iniciando um longo período quase ininterrupto de mais de um século em que um Kennedy ocuparia cargos políticos nos Estados Unidos. Paralelamente, os interesses comerciais da família se expandiram em Massachusetts, e quando Rosemary nasceu em 1918, os Kennedys já estavam bem estabelecidos como uma das famílias políticas e empresariais mais importantes de toda a Nova Inglaterra. A infância de Rosemary é envolta em mistério. Há relatos de que ela tinha deficiência intelectual desde jovem por ter sido parcialmente privada de oxigênio no parto. No entanto, não está claro se essas afirmações foram posteriormente exageradas pela família Kennedy para justificar o que aconteceu com ela na década de 1940. Seja qual for a verdade exata, no final da década de 1920, quando se aproximava da adolescência, Rosemary foi colocada em uma escola para pessoas com deficiência intelectual no estado da Pensilvânia. Mais tarde, em meados da década de 1930, ela começou a frequentar uma escola de convento em Rhode Island, mas era educada separadamente da maioria das outras meninas. Durante esses anos, ela demonstrou o desejo de ser atriz ou assistente social e parecia estar se desenvolvendo um pouco mais, mas seus pais ainda estavam preocupados com relatos vindos do convento sobre alguns comportamentos incomuns da parte dela. Durante sua juventude, os interesses comerciais e políticos de seu pai continuaram a se expandir. Por exemplo, nos anos 1920, Kennedy participou do refinanciamento de importantes estúdios de cinema de Hollywood, quando estavam prestes a começar a transição dos filmes mudos para os chamados filmes falados. Ele também ganhou uma enorme quantidade de dinheiro contrabandeando uísque escocês durante a Lei Seca, que prevaleceu em toda a América na década de 1920. A riqueza acumulada impulsionou sua carreira política, tornando-o destaque no Partido Democrata. Finalmente, em 1938, quando Rosemary estava se aproximando do seu 20º aniversário, seu pai, Joseph Kennedy, foi nomeado embaixador americano na Grã-Bretanha. Assim, os Kennedy se mudaram para o outro lado do Atlântico. Lá, Rosemary parecia começar a florescer, sendo apresentada como debutante na corte do rei Jorge VI em 1938 e participando de muitos eventos sociais em Londres e em outros lugares como parte da família do embaixador, mesmo quando a guerra se formava e explodiu com a Alemanha nazista no continente. No entanto, quando os Kennedys retornaram à América em 1940, Rosemary piorou consideravelmente. Os detalhes completos do que exatamente aconteceu com Rosemary no início dos anos 1940 não são totalmente claros, mas parece que ela reagiu muito mal à partida da família da Grã-Bretanha e ao retorno aos Estados Unidos. De acordo com sua irmã mais nova, Eunice, que falou décadas depois, Rosemary ficou irritadiça e difícil em 1940. Esses episódios se intensificaram a ponto de ela atacar as pessoas ao seu redor e até mesmo ter convulsões. Além disso, havia relatos de que Rosemary vinha se envolvendo em atividades sexuais com vários parceiros há vários anos. Não se sabe se essas informações eram verdadeiras, mas está claro que, no início da década de 1940, o pai dela, Joseph Kennedy, que havia desenvolvido a ambição de que um de seus filhos um dia se tornasse presidente dos Estados Unidos, estava cada vez mais cauteloso em relação a Rosemary. Ele acreditava que ela era um risco, que poderia trazer vergonha ou constrangimento para a família se seu comportamento não fosse controlado. A realidade, porém, como muitos agora acreditam, é que Rosemary estava simplesmente sofrendo de doença mental e talvez estivesse deprimida e ansiosa, em vez de ser incapacitada mentalmente de forma grave. Pode soar chocante para a mentalidade moderna, mas Joseph Kennedy logo recorreu à lobotomia como o melhor meio de livrar Rosemary de seus males. A lobotomia é uma forma de tratamento neurocirúrgico que foi desenvolvida e popularizada no início da década de 1940. Ela foi desenvolvida numa época em que tratamentos para distúrbios psicológicos, que hoje consideraríamos brutais, estavam sendo experimentados, notadamente a terapia eletroconvulsiva e várias formas de terapia de choque.
A lobotomia envolvia basicamente uma cirurgia no cérebro para cortar algumas das conexões do córtex pré-frontal do cérebro. Isso foi desenvolvido como uma forma de tratar doenças psicológicas, pois acreditava-se que reduzia o sofrimento de alguém que sofria de convulsões, incapacitação mental e comportamento histérico. Ela foi desenvolvida por um neurologista português chamado Antônio Egas Montes. E, de fato, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Psicologia e Medicina em 1949 pelo seu trabalho. Muitos acreditavam que as lobotomias eram uma cura milagrosa para graves distúrbios psicológicos. Como sabemos hoje, as lobotomias na verdade só pareciam curar o paciente porque, na prática, deixavam a pessoa com danos cerebrais. Um exemplo famoso disso na cultura popular foi no filme Um Estranho no Ninho, baseado no romance de Ken Kesey, onde o personagem de Jack Nicholson é lobotomizado no final do filme. Embora pareça quase inconcebível que isso tenha sido tão facilmente aceito como uma forma de terapia eficaz. Na época, lobotomias eram amplamente utilizadas em países como os Estados Unidos durante as décadas de 1940 e 1950 e em alguns lugares até a década de 1960. No outono de 1941, um neurologista sugeriu a Joseph Kennedy que uma lobotomia poderia ser a melhor medida disponível para curar Rosemary de seu suposto comportamento perturbado. Assim, foi em novembro daquele ano que, sem jamais consultar sua mãe, Joseph enviou Rosemary para se submeter a uma cirurgia que ainda era considerada inovadora para a época. A lobotomia de Rosemary foi feita pelos doutores Walter Freeman e James Watts, da Faculdade de Medicina da Universidade George Washington. Basicamente, a cirurgia envolvia perfurar o crânio e cortar tecidos cerebrais enquanto faziam perguntas para Rosemary, que estava levemente sedada, mas consciente durante toda essa operação. Quando as respostas dela ficaram incoerentes, decidiram que já haviam cortado tecido cerebral suficiente. Essa forma horrenda de suposta terapia foi um fracasso catastrófico. Rosemary ficou com danos cerebrais depois, com a capacidade mental de um bebê. Ela não conseguia andar sem ajuda, não conseguia manter uma conversa inteligível e, a partir de então, passou a depender de cuidadores até para realizar as atividades mais básicas. Enquanto Joseph Kennedy pretendia curar sua filha de sua suposta doença através da lobotomia, ficou imediatamente claro que a cirurgia a havia danificado de forma irreparável. No entanto, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações, em vez de internar Rosemary em instituições próximas à casa dos Kennedys em Cape Cod ou outros locais da Nova Inglaterra, onde sua riqueza garantiria o melhor cuidado, ele a colocou no Craig House, um hospital psiquiátrico no interior de Nova York. Ela permaneceu lá por muitos anos, antes de ser transferida para outro hospital em Jefferson, Wisconsin, em 1949. É verdade que Joseph providenciou para que uma casa particular fosse construída para ela aqui na St. Coletta School for Exceptional Children. Também foi fornecido financiamento para que ela recebesse cuidados compassivos de vários membros da equipe. No entanto, embora Joseph Kennedy possa ter gasto uma quantia considerável de dinheiro cuidando de Rosemary à distância, ela acabou se tornando o segredo sombrio da família Kennedy. Nenhum de seus irmãos ou mesmo sua própria mãe a visitou durante as décadas de 1940 e 1950, quando a carreira política de seu irmão mais velho, John, começou a decolar na década de 1950 e ele acabou se candidatando à presidência na eleição presidencial dos Estados Unidos em 1959. A ausência de Rosemary na campanha foi justificada dessa forma. Ela era uma reclusa que não se interessava pela carreira política de John da mesma forma que seus outros irmãos. Nunca houve revelação pública sobre o que realmente aconteceu com ela. Essa informação só se tornaria pública na década de 1980, quase meio século depois que Rosemary foi lobotomizada. A figura de Joseph Kennedy deve ser responsabilizada por tudo isso. Ele decidiu que Rosemary deveria passar pela lobotomia e foi ele quem escondeu de seus irmãos o paradeiro dela pelos próximos 20 anos. Até o início dos anos 1960, muitos dos irmãos e irmãs de Rosemary ainda não sabiam onde ela estava ou o que havia acontecido com ela.
Só quando o pai dele sofreu um derrame em 1961 é que ele começou a compartilhar todos os detalhes com eles, e então ficaram sabendo que ela estava em Wisconsin e que havia sido operada em 1941. A vida de Rosemary em Wisconsin talvez possa ser melhor descrita como aceitável durante as longas décadas em que ela viveu lá. Ela foi bem cuidada pelas irmãs e pela equipe da escola, embora nunca tenha recuperado a maior parte de suas funções cognitivas que foram perdidas na operação de 1941. Por exemplo, embora ela tenha aprendido a andar parcialmente novamente, isso ainda lhe deixou limitações significativas, e ela nunca recuperou a fala além de uma articulação mínima. Eventualmente, quando seu pai faleceu devido a uma doença terminal em 1969, os irmãos de Rosemary começaram a visitá-la em Wisconsin. Embora naquela época tanto Jonah quanto Robert já tivessem sido assassinados na turbulenta atmosfera política dos Estados Unidos nos anos 1960, nas décadas de 1980 e 1990, ela passou a visitar regularmente o complexo dos Kennedy em Cape Cod, Massachusetts, para eventos familiares, enquanto os irmãos sobreviventes tentavam reparar os pecados do passado. Diziam que ela ficava visivelmente animada quando recebia visitas em Wisconsin ou quando ia para Massachusetts. Um sinal de que, apesar dos danos causados em 1941, Rosemary continuava tendo alguma consciência de que sua família havia restabelecido contato. A situação de Rosemary também foi um fator motivador no empenho de Eunice Kennedy para criar as Olimpíadas Especiais, um desenvolvimento no qual ela foi fundamental. Por fim, Rosemary Kennedy faleceu em 7 de janeiro de 2005, aos 86 anos, no Hospital Memorial de Fort Atkinson, em Wisconsin. A morte foi registrada como tendo ocorrido por causas naturais. Quando ela faleceu, seus 4 irmãos sobreviventes, Eunice, Jean, Patrícia e Ted, estavam presentes. Ela foi posteriormente enterrada no memorial da família Kennedy em Brookline, Massachusetts. Embora nossa última história seja sobre alguém de mente sã, sua vida também acabaria sendo trágica devido à maldição de sua família. Kathleen Kennedy nasceu no número 83 da Beale Street, em Brookline, Massachusetts, no dia 20 de fevereiro de 1920. Seu pai era Joseph Kennedy Sr., enquanto sua mãe era Rose Fitzgerald. Ela tinha 3 irmãos mais velhos, Joseph Jr., Rosemary e John, mais conhecido pela família como Jack, enquanto, com o tempo, mais 5 filhos Kennedy nasceram nas décadas de 1920 e início de 1930. Eunice Patrícia, Robert, mais conhecido como Bob, Jean, e Edward, o mais novo sendo conhecido na história como Ted Kennedy. Kathleen era uma criança extrovertida, que recebeu o apelido de Kiki por sua família durante seus primeiros anos, um nome que permaneceria pelo resto de sua vida. Ela estudou na Riverdale Country School, no Bronx, em Nova York, depois em várias escolas de ensino médio em Connecticut e, por um período, em um colégio de freiras na França. Quando criança, era atleta dedicada e extrovertida. Ela adorava jogar futebol com os irmãos mais velhos e seu alto astral atraía a atenção de muitos amigos de Jack. Kathleen nasceu em uma família já consolidada como uma das principais famílias empresariais e políticas dos Estados Unidos. Os Kennedys eram irlandeses americanos que descendiam dos Kennedys que chegaram aos Estados Unidos após a grande fome da batata na Irlanda, no final dos anos 1840. O avô de Kathleen, P.J. Kennedy, foi membro da legislatura estadual de Massachusetts em meados da década de 1880. Ele também foi um empresário bem-sucedido, e seu filho Joseph Kennedy Sr., pai de Kathleen, herdou uma grande fortuna mesmo antes de PJ morrer em 1929. Na década de 1920, enquanto Kathleen era criança, Joseph Kennedy ampliou os negócios da família e tornou-se financista dos novos estúdios de cinema de Hollywood. Enquanto faziam a transição dos filmes mudos para os filmes falados, o nome eufemístico para filmes com diálogo, Kennedy também fez uma pequena fortuna como contrabandista de uísque escocês durante a Era da Lei Seca, entre 1920 e 1933. Com o crescimento de Kathleen e o aumento da fortuna dos Kennedy,
seu pai passou a ter ambições políticas, levando Kathleen a criar um vínculo com a Grã-Bretanha que marcaria sua vida adulta. Nas primeiras semanas de 1938, quando Kathleen ainda não tinha completado 18 anos, seu pai foi nomeado embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Pouco depois, Kathleen e o resto de sua família atravessaram o Atlântico para que Joseph assumisse seu cargo em Londres. Seria uma nomeação polêmica, pois Joseph era isolacionista e defendia que os Estados Unidos deveriam ficar fora do conflito entre Grã-Bretanha, França e a Alemanha nazista. Pouco depois da chegada dos Kennedys a Londres, Kathleen completou 18 anos e foi apresentada à alta sociedade no baile de debutantes conhecido como Baile da Rainha Charlotte, um evento da alta sociedade realizado desde o final do século XVIII. Bailes de debutantes eram comuns no período entre guerras. Devido à atenção da mídia direcionada a Joseph Kennedy e sua família, logo após sua chegada à Inglaterra, muito do foco da imprensa foi voltado para a aparição de Kathleen no baile, e ela foi destacada nos jornais britânicos como a debutante de 1938. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, Kathleen estava na França. Ela foi rapidamente chamada de volta ao Reino Unido, pois temiam uma invasão alemã à França no final de 1939, embora isso só ocorresse no início do verão de 1940. De volta à Inglaterra, a postura isolacionista de Joseph Kennedy e suas simpatias pelo fascismo tornaram-se indefensáveis, especialmente porque o presidente Roosevelt era a favor de fornecer ajuda secreta ao Reino Unido contra os nazistas. Consequentemente, ele foi retirado do cargo de embaixador e, em 1940, os Kennedys retornaram aos Estados Unidos. Lá, Kathleen namorou vários rapazes por um tempo, embora seus relacionamentos não durassem muito, em grande parte porque ela estava se mudando pelo país. Estudou na Finch School e na Undergraduate College em Nova York. Depois mudou-se para a Flórida para cursar o Commercial College no estado ensolarado. Na época, ela começou a fazer trabalho voluntário na Cruz Vermelha Americana e acabou conseguindo um cargo júnior no Washington Times Herald, um jornal sediado na capital para o qual ela escrevia resenhas culturais. Kathleen decidiu se inscrever na Cruz Vermelha no início dos anos 1940 para contribuir com o esforço de guerra na Europa. De modo geral, os filhos de Kennedy não compartilhavam das opiniões políticas do pai e, décadas depois, tornaram-se em muitos aspectos a antítese daquilo em que Joseph Sr. acreditava. No começo dos anos 1940, Kathleen e alguns irmãos apoiavam a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado do Reino Unido e ficaram satisfeitos com isso, quando, em dezembro de 1941, o presidente Roosevelt encerrou a neutralidade dos Estados Unidos e entrou no conflito contra a Alemanha e o Japão após o ataque à frota do Pacífico dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Como parte de seu trabalho na Cruz Vermelha, Kathleen retornou à Grã-Bretanha em 1943, atuando em hospitais e centros de convalescença na Inglaterra. Foi durante esse período que ela começou um relacionamento com William Cavendish, o Marquês de Hartington, herdeiro designado de Edward Cavendish, o 10º Duque de Devonshire e um dos aristocratas mais importantes da Grã-Bretanha. William, com idade semelhante à de Kathleen, a conhecia desde o final dos anos 1930, quando os Kennedy estavam na Grã-Bretanha como família do embaixador dos Estados Unidos. Agora, eles retomaram a amizade e, por fim, começaram a namorar. Em uma época em que o namoro costumava ser breve, eles rapidamente fizeram planos para se casar e se casaram em 6 de maio de 1944. O relacionamento entre as famílias Cavendish e Kennedy era tenso, principalmente porque o afastamento de Kathleen da Igreja Católica Romana, a qual sua família pertencia, era visto como parcialmente causado pelos laços dela com os Cavendish. Como resultado, Kathleen e William se casaram em um cartório na King's Road, em Chelsea, Londres. O único membro da família Kennedy a comparecer à cerimônia foi Joseph, o irmão mais velho de Kathleen, com quem ela havia se aproximado durante esses anos. Infelizmente, a união deles não duraria muito. Na época do casamento,
William servia no 5º Batalhão da Coldstream Guards. Poucas semanas depois, sua unidade se destacou no desembarque do dia D, no norte da França, e William foi enviado à Europa para combater os nazistas. No dia 9 de setembro de 1944, como parte do avanço para libertar a cidade portuária de Antuérpia, na Bélgica, que os aliados precisavam tomar para trazer mais reforços e suprimentos para a Europa Ocidental, William foi baleado por um atirador de elite da Waffen-SS na cidade de Heppen, na Bélgica. Ele morreu quase na hora. Ele tinha apenas 26 anos de idade, e ele e Kathleen estavam casados há apenas 4 meses. Kathleen foi uma das muitas jovens viúvas na Segunda Guerra Mundial, mas sua perda foi especialmente cruel. William e ela estavam casados há só 5 semanas, quando ele partiu para a França e ela nunca mais o viu vivo. Nesse meio tempo, seu irmão Joseph também foi morto durante uma missão aérea sobre a Inglaterra em agosto de 1944. Nenhum dos corpos foi trazido de volta para a Inglaterra para o sepultamento. O avião de Joseph explodiu de tal forma que causou danos até mesmo no solo abaixo. E assim, seu corpo nunca foi encontrado, enquanto William foi enterrado na Bélgica, perto de onde foi morto, numa época da guerra em que poucos corpos podiam ser repatriados. Após a morte do marido, Kathleen saiu da linha de sucessão do Ducado de Devonshire. Se William tivesse sobrevivido, ela se tornaria a duquesa algum dia. Mas com sua morte e Kathleen e ele não tendo tido filhos, a sucessão agora passou para o irmão de William, Andrew, e sua esposa Deborah Cavendish, nascida Mitford. Kathleen manteve o título de Lady Hartington após a morte do marido. Kathleen logo se recuperou do luto e, após o fim da guerra em maio de 1945, ela começou a sair com Peter Wentworth Fitzwilliam, o 8º Conde de Fitzwilliam. Esse era um relacionamento problemático, pois Fitzwilliam era casado com Olive Dorothea Plunkett desde 1933. Então, Kathleen estava entrando em um relacionamento extraconjugal ao começar a sair com Fitzwilliam. Isso perturbou sua família, e seus pais haviam indicado que ela deixaria de ter acesso à fortuna dos Kennedy se continuasse nesse caminho. Kathleen persistiu, porém, e em 1948, Fitzwilliam concordou que deixaria sua esposa se Kathleen conseguisse a aprovação de sua família para a união. No entanto, o esforço para fazer isso se provaria fatal para ambos. No final da primavera de 1948, Kathleen e Lord Fitzwilliam decidiram ir para a França em uma viagem que tinha 2 propósitos. Primeiramente, eles estavam tirando férias. O pai de Kathleen estaria em Paris no início do verão e eles queriam encontrá-lo para obter sua bênção para o casamento, pois ele era o chefe da família Kennedy. Eles estavam em Paris no início de maio e decidiram voar para a Riviera Francesa. O avião particular fretado em que Kathleen e Peter estavam voando saiu de Paris às 13h30 da tarde do dia 13 de maio. Ele seguiu para o sul em uma trajetória de voo normal, mas por volta das 16h30, o avião enfrentou condições tempestuosas nos céus acima da cidade de Vienne, no sudeste da França. Logo após, perdeu-se o contato por rádio com o Grand. Em cerca de 20 minutos, forte turbulência arrancou uma das asas do avião. Enquanto o avião despencava, o motor e a fuselagem foram danificados, e o avião acabou caindo em um desfiladeiro perto de Saint-Beauzile, aproximadamente no meio do caminho entre Lyon e a costa sul da França. Kathleen, Peter, o piloto e o navegador morreram todos no acidente. Os corpos foram recuperados e Kathleen foi posteriormente enterrada no jazigo da família de seu falecido marido em Chatsworth House, no norte da Inglaterra. O desentendimento entre Kathleen e sua família era grave, devido à sua natureza rebelde e à sua vida amorosa complicada, e apenas seu pai compareceu para representar os Kennedy no funeral. A morte prematura de Kathleen em 1948 foi apenas um dos primeiros incidentes do que ficou conhecido como a maldição dos Kennedy. Como vimos, menos de 4 anos antes de sua morte, seu irmão mais velho, Joseph Jr., também morreu em um acidente aéreo quando o avião-bomba que pilotava na Segunda Guerra Mundial falhou e explodiu sobre Suffolk em agosto de 1944,
Poucos anos antes disso, outra de seus irmãos, Rosemary, havia sido submetida a uma lobotomia numa época em que lobotomias ainda eram experimentais e acreditava-se que eram eficazes contra problemas de saúde mental. A maldição dos Kennedy não parou com Kathleen. 15 anos depois, seu irmão John, mais conhecido no mundo como JFK, foi assassinado em Dallas, Texas, seguido pelo assassinato de seu outro irmão Bob em 1968. Desde então, a maldição dos Kennedy tirou a vida de muitos outros parentes em mortes acidentais, quedas de avião e overdoses de drogas, tornando uma das famílias mais notáveis dos Estados Unidos, também uma das mais trágicas. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre esses socialites trágicos. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida deles aí embaixo nos comentários e se tiverem sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.